Ok, eu tava assistindo o meu próprio vídeo e eu achei isso cruel pra caramba. Então eu decidi, em vez de fazer esse vídeo no futuro e ficar sendo chato e só tentando provocar você, vou fazer esse vídeo agora mesmo. Então, vou contar a história pra vocês do que foi esse lance do iHop e a minha vida nos últimos anos. Bom, basicamente assim, eu sempre fui um cara muito sonhador e eu sonhava com tudo. E eu sonhava a respeito de todas as coisas e o que eu queria fazer e tal. Então quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, eu tinha basicamente meu plano de vida, assim, tipo, planejado. Obviamente eu não sabia de nada, não fazia ideia do que era a vida ainda, mas na minha cabeça eu tinha os meus planos. Eu tinha os meus próprios planos e eu pensava da maneira que eu queria viver a vida. E quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu tive um encontro muito radical com Deus. Sabe, foi onde Deus saiu da caixinha pra mim e onde eu me deixei apaixonar por quem Deus é, sabe? E mano, Deus é incrível, Deus é fascinante, tudo sobre Ele é sensacional e não existe nada nessa vida que pode me empolgar como falar sobre Deus ou até mesmo pensar nele, cara. Porque a gente tá falando, sabe, do autor de universo, de toda a criação, e eu ainda quero falar mais sobre isso, mas por mais que as pessoas tentem separar a ciência de Deus, isso, sabe, não tem como. Alguém me perguntou isso nos comentários e isso, desculpa, eu vou provocar porque não cabe nesse vídeo, é outro assunto, mas eu ainda vou falar um pouco sobre isso. Mas, cara, sabe, pra mim a ciência só fala sobre quem Deus é e eu sou um cara nerdzão, assim, tipo, eu gosto de estudar essas paradas, eu deixo minha cabeça ir longe quando eu começo a estudar sobre o universo. E, cara, não é só isso, você olha pra Deus, assim, pra figura completamente natural, que não cabe na nossa cabeça. Tipo, se você simplesmente tentar parar pra entender alguém que não tem um começo, você já vai, tipo... Tipo assim, por que eu tô fazendo essas coisas como se fossem o meu dever de casa? Porque eu li, eu orava a Bíblia porque era o meu dever de casa do cristão, sabe? Eu precisava fazer aquilo. E depois de ter esse encontro, eu comecei a fazer essas coisas porque eu tava perdidamente apaixonado e eu precisava encontrar Deus. E eu precisava entender mais sobre Ele, me relacionar com Ele. E daí, mano, já era. Eu virei o menino do quartinho e minha vida acabou ali. Não, brincadeira. A melhor parte da minha vida começou ali. E começando a me relacionar com Deus daquela maneira intensa, chegou pro momento que eu falei, Deus, quer saber? Eu zero os meus planos, eu vou deixar a minha mesa, o meu papel em branco, e eu quero saber quais são os seus sonhos pra mim. A palavra de Deus diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são mais altos que os seus planos, e os caminhos de Deus mais altos que os seus caminhos. Talvez invertir a ordem, mas você sabe o que eu tô falando. E, cara, eu falei, Deus, se você consegue planejar tudo em tanta perfeição, sabe? Tudo nesse universo tá no seu devido lugar. Eu não consigo acreditar que minha vida é uma obra flutuando por aí. Eu sei que eu tenho um lugar na sua história que você me sonhou aqui. Sabe, se nada foge do seu controle, eu não nasci no país errado, no momento errado da história, eu tô exatamente onde eu devia estar. E eu creio que o Senhor tem um plano pra mim que não é tão medíocre como o meu plano é, de simplesmente, na época era tipo ser um artista gráfico e... Polícia, eu tô gravando! Enfim, na época era simplesmente ser um artista, basicamente, poder fazer música e poder desenhar e ser um artista gráfico. E eu amava trabalhar com animações, eu fazia as minhas animações de palitinho. Nossa, cara, aquilo era ouro, na real. Era aquilo que eu queria e eu queria poder estudar nos Estados Unidos e talvez ficar por lá, e era o que eu pensava. Eu sempre fui muito ligadão nas paradas americanas, sabe? Mas... Bom, era o que eu pensava, e naquele momento, naquele encontro, eu falei, Deus, quer saber, eu coloco tudo que eu quero de lado, eu quero viver o que você tem pra mim, porque você é, tipo, a pessoa mais incrível desse mundo, e os seus planos são perfeitos, e é esse o plano que eu quero viver. E daí já sabe, né? Cara, naquela mesma semana, eu lembro de estar orando, Deus, quer saber, eu te entrego tudo, o que o Senhor quer pra mim? A gente tava passando as férias com os Roberts, né, o Dwayne e a família, E cara, num momento ele veio conversar comigo e Deus tocou no coração dele e eles me deram uma bolsa pra estudar no iHop. E eu fiquei tipo, sabe, eu tava orando naqueles dias sobre Deus, o que você quer que eu faça então? E pra mim aquilo já pareceu uma resposta. Mas mesmo assim eu continuei orando a respeito, pensando a respeito. E cara, daquele momento em diante eu comecei a ficar muito interessado no conteúdo do iHop, eu comecei a consumir aquilo, sabe?
Óbvio que, cara, eu consumia muita coisa aqui do Brasil, eu sempre escutei tudo que o meu pai prega. E eu lia muita coisa daqui também, mas eu comecei a olhar pro hip-hop de uma forma especial, sabe? De pensar que esses caras estão naquela sala de oração sem sair de lá, já faz, o quê? 17 anos. E aquela fascinação começou a me tocar de um jeito especial. E eu comecei a desejar cada vez mais, tá? Poder estar lá no hip-hop, e eu comecei a olhar pro hip-hop e tudo, e conhecer um pouco mais as coisas, e eu falei, mano, quer saber, esse é o lugar pra mim. E nos últimos 4 anos eu tive no hip-hop 4 vezes, e todas essas 4 vezes foram momentos onde o meu relacionamento com Deus deu um step up, assim. E assim, foi incrível, cada vez eu sentia mais paz naquilo, e mais confirmações, eu recebia as palavras, isso e aquilo, e de repente ficou certo no meu coração que eu tava indo pra lá. E tem sido o meu sonho nos últimos anos. Eu deixei os sonhos de Deus virar os meus sonhos pra mim. Mas o quebra-cabeça ainda não tá completo, sabe? Tem um monte de coisa pra descobrir ainda. Enfim, eu comecei a entender que eu ia pro hip-hop, então eu comecei a fazer os meus planos em cima disso, porque também você não pode só esperar, né, qual é a vontade de Deus pra mim e ficar parado, sem se mover. Eu fui atrás, cara, eu melhorei o meu inglês, eu me preparei pra estudar fora. Esses anos no ensino médio foram incríveis com Deus, eles foram, tipo, demais, sabe? Eu comecei a me afastar de tudo, dar um tempo em tudo que minha cabeça tava cheia, sabe? Tipo, desplugar, e eu comecei a me concentrar cada vez mais em Jesus. E eu comecei a fazer uns jejuns muito loucos de ficar sem jogar videogame, ficar sem andar de skate, e, sabe, eu deixei essas coisas de lado, eu falei, cara, eu não quero que nada possa competir no meu coração com o amor e o desejo que eu tenho pelo Espírito Santo. Então eu comecei a me desplugar e a me desprender das coisas e a me jogar em Deus cada vez mais. Sabe, não tem momento nenhum que me arrependo disso, eu só quero me jogar cada vez mais. E, bom, claro que quando você chega no 3º ano, vocês sabem exatamente do que eu tô falando, vocês que já chegaram, que já passaram, rola aquela pressão. Tipo, eu já tinha aquilo em mente, às vezes, sabe, batia aquela, cara, eu sei que eu tô indo estudar num lugar que não é nem reconhecido, tipo, pelo MEC, que não é um diploma, tipo, válido, né? E a galera rola essa pressão e eu pensava, cara, como que eu vou sustentar minha casa, comprar uma casa, um carro, um dia? E eu lembro de ter esses momentos orando, onde eu simplesmente descansava em Deus e falava, quer saber, Espírito Santo, eu não ligo se eu vou precisar baixar o meu padrão de vida e me aventurar e sabe, não poder viver como talvez alguns dos meus amigos vão viver, mas o que eu quero é caminhar na tua vontade, eu quero ser uma criança em tuas mãos e depender de você. E eu tinha esses momentos e aquela paz no meu coração de eu sei que eu tô indo pro lugar certo. E eu lembro uma semana que eu fiz essa oração, sabe? Deus, eu não sei como que eu vou fazer pra comprar um carro, que era algo mais próximo, um dia, mas eu só quero depender de você, eu quero ser pra sempre uma criança nas tuas mãos e me preocupar com o teu propósito. E, bom, naquela semana um cara que nem me conhecia, nunca tinha me visto pessoalmente, ligou e falando com meu pai, ele disse, cara, Deus tocou o meu coração e eu senti de dar um carro pro teu filho. E daí quando eu tinha acabado de acordar, eu passo pelo meu pai e ele tá no telefone, ele pede pra eu esperar dele e me fala, tipo, se você acabou de ganhar um carro, eu fico tipo, sabe, normalmente você ganha presentes tipo que cabem no teu bolso, assim, sei lá. E tô ali eu com os meus 17 anos, no 3º ainda, sem nem poder dirigir, com um carro. E eu lembro aquele dia tendo orar e impactado por aquilo, sabe, teve várias coisas que eu fiz me desprendendo que eu tinha, várias coisas que eu dei assim, querendo honrar Deus e tocar o coração dele, mas nunca pensei nisso e aquilo só lembrava da oração que eu fiz. E quando eu fui orar e falar com Deus, eu senti muito nítido o Espírito Santo falando comigo, você me tornou a sua única preocupação, então todas as suas preocupações são minhas. O que o Espírito Santo me disse foi, você deixou de se preocupar com tudo para se preocupar comigo, então eu me preocupo com tudo. E o que eu tenho vivido desde então é algo sobrenatural, onde literalmente a minha única preocupação é, sabe, o reino e a vontade de Deus. Óbvio que eu não descanso parado. Eu comecei a trabalhar com 16 anos para juntar mais recurso para ir, melhorar meu inglês, isso, aquilo, ir pro hip-hop, entender qual era a melhor maneira de ir, mas porque eu entendi que aquela era a direção de Deus. E sabe, esse tipo de coisa toca o meu coração. Fiquei eu ali com 17 anos e um carro na garagem, saindo pra trabalhar de ônibus todo dia, mas eu olhava pro bichinho e tipo, papai tá comigo. Sabe, e
Sabe, se você parar pra pensar, se eu fosse correr atrás dessas coisas com os meus braços, assim, se eu quisesse conquistar isso do meu jeito, eu nunca ia fazer isso. Sabe, como que eu ia conseguir uma bolsa pra estudar fora, simplesmente por mim mesmo, ainda mais num lugar desses, assim? Cara, como que eu ia conseguir comprar um carro com 17 anos? Eu não sei você, eu não conseguia comprar um carro com 17 anos. Sabe, mas em vez de me preocupar com isso tudo que eu fiz foi me jogar no quartinho e, sabe, e me preocupar com o reino, com o Espírito Santo, com o que ele queria fazer na minha vida, com o que ele queria me usar e poder entender mais, cada vez mais, quem Jesus era, e me rebaixar e me humilhar e ter cada vez mais um coração de servo. E eu preocupado com aquilo, sabe, tô vendo tudo isso acontecer. Então, bom, isso é o que eu tenho vivido e esses são só algumas das histórias, sabe? Eu vejo Deus tomar conta dos mínimos detalhes, assim, coisinhas que eu quero. E daí tem muita gente que olha pro que acontece comigo e, tipo, fica com inveja, assim, sei lá, tipo, nossa, eu queria o que esse cara tá vivendo. Mas sabe, se você quer viver o que eu tô vivendo, você tem que fazer o que eu fiz. E o que eu fiz nos últimos anos foi abandonar as outras coisas que eu amava. Sabe, foi jogar o skate no chão, foi jogar o videogame no chão, jogar tudo pro último lugar. Porque antes eu me prendia a essas coisas, a minha identidade estava nisso, sabe? Eu era o Israel o skatista, o Israel gamer. E eu não conseguia imaginar, tipo, ter que crescer e parar de fazer essas coisas porque eu prendia naquilo, sabe? Aquilo era a minha identidade pra mim. E teve um encontro que eu tive uma vez no Decol quando eu tinha 13 anos. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas quando eu tinha 13 anos, eu tava no Decol e aquele moverzão rolando. E eu lembro que eu senti um amor tão grande por Deus, e eu tava vivendo aquela radicalidade de colocar ele em primeiro lugar, que eu fui lá e eu lembro que eu tava orando e falei, Deus, eu quero morrer por você, sabe? Eu quero te entregar a minha vida, eu quero ser um mártir, pai, tipo... E eu tava lá surtando. E naquele momento Deus falou comigo de uma maneira bem sutil. Falou, e você abriria mão de jogar videogame o resto da sua vida por mim? Você pararia de andar de skate por mim? E, tipo, aquele momento foi... Fatality. Fiquei lá, tipo... Caraca. Sabe, aquilo me fez parar pra pensar. Eu queria ter um coração que estava disposto a morrer por Deus e eu ainda não estava nem pronto pra viver por Ele. E o que me tocou naquilo, o que me chocou, o que me deixou quase depressivo foi perceber que eu não estava pronto pra abrir mão das minhas paixões pra me jogar completamente por Jesus. Cara, aquilo acabou comigo. Sabe, eu voltei pra casa achando que eu nunca mais ia fazer nada daquilo, que eu não ia mais jogar videogame nem andar de skate. E passado uns meses eu tentando entender aquilo, sabe, Deus veio e falou comigo, ele falou, Israel, eu não quero que você nunca mais faça essas coisas. E o que eu quero é que elas não tenham primeiro lugar no seu coração. E aquele foi o meu momento Abraão, Isaac, assim. Sabe, Deus falou comigo, eu não quero que você mate o seu Isaac, mas eu quero que você esteja disposto a fazer isso. E daquele momento em diante eu comecei a jejuar e largar essas coisas cada vez mais. E me jogar no quartinho, ainda mais na época que eu tinha um monte de tempo, cara. Eu chegava em casa da escola e eu ia pro meu quarto e eu pegava o violão e às vezes eu ficava tipo 4 horas ali sem querer sair. E repetia aquilo todo dia. Sabe, eu comecei a colocar realmente o Espírito Santo e o nosso relacionamento em primeiro lugar. E o que eu quero cada vez mais é aprofundar isso. E viver mais disso tudo, sabe? Porque, sinceramente, tudo que Deus quer é o seu coração. Ele pagou o preço mais caro por isso, pra poder se relacionar com você e ter quem você é. Você já parou pra pensar, só existe um de você, tipo, só um. E Deus só pode ter esse um de você, e é isso que Ele deseja com todo o coração dele. Sabe? Eu sou muito tocado, cara, de entender que eu não sou um acidente. E se você quiser escutar a minha mensagem depois que eu falei, você tem o link na descrição aqui, eu falo muito sobre isso, mas cara, sabe, você não pode ser um acidente, porque você entende que Deus sabe de todas as coisas, e que Ele conhece todas as eras antes mesmo que elas cheguem, sabe, não existe um acidente que pode surpreender Deus. O pecado não foi uma surpresa para Deus, por exemplo. Sabe, Apocalipse 13, se eu não me engano, fala que Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
sabe, eu fico surpreso de ver a maneira como Deus segue o que Ele nos ensina, assim. Não que Ele segue mais aquela é a natureza dele, é o que Ele tenta nos passar. Mas sabe quando a Bíblia diz, não construa uma torre sem antes sentar e calcular o preço? E uma maneira como Provérbios 8, cara, fala da sabedoria, como Jesus ao lado do Pai. E Provérbios 8 diz, eu era o seu arquiteto. Eu era o arquiteto ao seu lado. Cara, Jesus, o arquiteto ao lado do Pai, você entende qual é a função de um arquiteto? É planejar uma obra antes que ela seja construída, é sentar e calcular cada detalhe. E, sabe, esse texto fala antes que os limites do mar fossem estabelecidos e um monte de coisa, tipo, antes que a fundação da terra fosse lançada. Eu me deliciava em sua presença e a humanidade me trazia alegria, sabe? Ele disse que eu me regozijava em seu planeta habitável, que a humanidade me trazia alegria, mas isso é antes mesmo que a Terra esteja completa, entendeu? Tipo, antes, entendeu? Sabe, Eclesiastes 1, versículo 4 e 5, fala sobre como Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e que Ele nos predestinou em amor para adoção através de Jesus Cristo. Cara, essa palavra, tipo, antes que mesmo que a gente existisse, Deus sonhou com você e Ele sonhou em te resgatar, Ele sabia o preço que Ele ia ter que pagar por isso. E sabe, não existe uma folha que caia sem o consentimento do Pai. Sabe, eu ainda vou fazer uns vídeos falando sobre a criação, mas se você olha para esse universo, tipo, não tem nada que tá fora do lugar, tá tudo funcionando de maneira perfeita, tipo, a obra de Deus é uma coisa incrível e você não tá menos no lugar do que isso, sabe? Existe um plano de Deus pra você agora e, sabe, eu não quero perder de viver isso. Você entende que você não é menos planejado por Deus do que Moisés ou Davi foi? Cara, você faz parte de um plano, de um propósito, e essa história toda, cara, a gente vive entre uma vinda de Jesus e o retorno dele pra fazer caminho, e eu quero abraçar isso com todas as minhas forças, cara, e viver todos os meus dias pra conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas eu não podia deixar isso pra outro vídeo, e eu queria compartilhar isso com vocês, e dizer que, cara, sabe, não perca tempo. Não vale a pena viver pra nenhuma outra coisa. Porque um dia essa vida acaba, cara, e só o que você fez pra Jesus continua. E eu queria que dessa mesma maneira que eu decidi, cara, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, que você possa decidir isso também. Se você quer viver completamente despreocupado e simplesmente caminhar nas mãos do papai, sabe, caminhar o caminho que ele tem pra você, se joga nisso. E, bom, eu espero que com esse vídeo eu possa encorajar vocês a estar perseguindo isso também. Eu espero que eu possa te motivar a ter uma vida radical e a buscar em Jesus em primeiro lugar, porque é isso que eu tenho vivido. Então, essa é a história do IHOP e o ensino médio e essas coisas todas. E isso é que eu tenho vivido nos últimos anos, de uma maneira bem curta. Ainda dá pra fazer muito vídeo falando sobre isso. Mas queria só compartilhar isso um pouco. Muito obrigado, galera, sempre pelo apoio que vocês têm me dado e as mensagens que você tem mandado e por estarem me cobrando quando eu não tô postando vídeo. E eu só peço que vocês tenham paciência, eu espero poder abençoar vocês. E sabe, não tenha medo, cara, de se jogar e viver pra Jesus e ser radical. Porque se você entende o que é o Evangelho, você não vai querer estar com 50% do seu coração nisso. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Salve, se cuidem. Logo eu faço mais vídeo e a gente se vê por aí.